Nós queremos trazer então só uma introdução, não vou comentar a revista, não é uma aula da lição, mas alguns pensamentos da lição. Comparando a lei com a graça, nós podemos dizer que a lei é como se fosse um aparelho de raio-x, capaz de diagnosticar o nosso corpo e nos mostrar que estamos com a área dele doente, ou com o corpo inteiro doente. O aparelho de raio-x tem essa propriedade, mostrar a doença, mas ele não cura a doença. E sendo um aparelho, ele é também inerte, frio, ele nem se compadece de você, ele nem tem dó de você. Ele mostra o que está por dentro e tal diagnóstico diz é tal doença. Você chore, desespere, faça o que quiser, o aparelho não vai fazer nada. A lei, ela foi um ótimo aparelho de raio-x, deu um diagnóstico perfeito. A alma que pecar, essa morrerá. Que diagnóstico perfeito. Só que o diagnóstico foi exatamente desanimador, porque todos pecaram, a Bíblia diz, e foram destituídos da glória de Deus. O aparelho de raio-x, a lei de Deus, dá o diagnóstico, mas não dá o remédio. Quem dá o remédio é Deus. E o remédio para o diagnóstico que a lei fez da nossa situação espiritual, o remédio é Jesus Cristo. Então Deus não fica apegado mais na máquina de raio-x. Ela é perfeita, ela é ótima, ela mostra tudo que realmente o ser humano é, mas Deus passa para o remédio. A ministração do remédio exige a concentração total do médico divino que vai te sarar. Ele não fica mais alegando nada da máquina do raio-x. Você está assim por causa da máquina do raio-x. Você está assim porque, olha aqui a radiografia. Não, ele disse, já sabemos que você precisa de tal medicamento. E o medicamento agora vai exigir todo o nosso cuidado e atenção de aplicá-lo. Então nós encontramos nesta lição exatamente essa confluência entre o judaísmo e a graça de Deus em Cristo Jesus. Até que Jesus viesse então a este mundo, a lei estava cumprindo o seu papel de mostrar pelo menos três coisas. A lei revelou a santidade de Deus. Talvez os homens não conheceriam um Deus santo numa plenitude, numa santidade tão absoluta, se Deus não tivesse revelado a sua lei. Nós conhecemos o caráter de Deus pela lei que Deus revelou. O próprio Deus disse, quando as nações circunvizinhas tomarem conhecimento das leis que eu estou dando para vocês, para os judeus, Deus disse, os povos e as nações dirão, não há nenhum Deus como esse de vocês, porque nenhum outro Deus tem uma lei tão perfeita como esta. Então a lei revela o caráter santíssimo de Deus. Segundo, a lei revela o caráter destruidor, mal do pecado também. A lei mostra quanto somos pecadores. E aí o que é que a lei faz? A lei mostra a santidade de Deus e mostra o nosso pecado. Então ela cria uma separação, um distanciamento. Ela é ruim? Não, Paulo disse, a lei é boa, santa e boa. Nós somos maus. Então aquilo que era bom pareceu-nos ser mal para nós. É igual o diagnóstico, né? O diagnóstico talvez é perfeito. A gente não gostaria de ouvir que o diagnóstico está dizendo que ele tem tal doença, mal-estar. Mas Paulo disse, era necessário que Deus revelasse o caráter dele e revelasse também o caráter do pecado. Caráter santíssimo, caráter mal do pecado. E por fim, a lei, a Bíblia diz, Paulo diz que nos serviu de aio, tipo um escravo, para nos conduzir a Cristo. Na época de Paulo, um escravo pegava o filho do seu senhor e o conduzia ao mestre, que iria educá-lo para a maturidade, para a vida, para o sucesso. Mas não era o escravo que fazia isso, ele só pegava na mão do menino para levá-lo ao mestre. E o mestre, com a sua habilidade,
trabalhava no caráter, na vida da criança, para torná-la uma cidadão ilustre, romano ou grego, não importa, que fosse. A lei pegou nas nossas mãos e nos levou a Cristo. Não é a lei que nos transforma, mas ela leva a gente para Cristo. Por quê? Porque nos coloca na dependência de um Salvador. E ao depender desse Salvador, Ele trabalha eficazmente em nossa vida para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar capazes de manifestar a imagem de Deus. Então a lei de Deus foi dada para regular o caráter e a conduta do povo de Deus. O projeto divino incluía essa transformação moral e espiritual daqueles a quem Deus estava escolhendo, a começar por Israel. No início, Deus começa por Israel. Esse propósito de transformação, esse projeto de transformação, não se consolidaria por meio do ministério da lei. Essa transformação só seria possível por meio da provisão da graça, recursos divinos que seriam trazidos por Cristo e implantados em nós, nos tornaria agradáveis a Deus, o que a lei nunca podia fazer. Ela apenas ditava regras e normas de conduta. De acordo com o escritor da carta aos Hebreus, ele escreveu dizendo que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus 7,19. O idealismo puro e santo da lei, a lei tinha um idealismo de perfeição, mas esse idealismo só se cumpriria através de Cristo. Por isso o escritor aos Hebreus também diz: porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, falando de Cristo. Hebreus 10,14. Esta transformação então moral e espiritual que deveria acontecer em nós para sermos agradáveis a Deus, ela viria por meio de uma ação do Espírito Santo, por meio da nossa obediência ao Evangelho. E nesta experiência, o milagre do novo nascimento operaria em nós essa transformação. O salvo, então, o homem que cresce em Jesus, seria perdoado dos seus pecados e receberia um novo poder, o poder de fazê-lo ser filho de Deus, torná-lo filho de Deus. Ao invés da lei de Deus estar nas tábuas de pedra, que era a representação da lei do Antigo Testamento, Deus escreveria a sua lei nas tábuas do nosso coração. Isso então faz parte desse processo do novo nascimento e da transformação moral e espiritual que Deus opera em nós por meio de Cristo e somente por Ele. A Bíblia diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. O apóstolo Paulo descreve o poder transformador do Evangelho de Cristo, que opera em nós na medida em que nós fixamos os nossos olhos em Cristo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3:18. O trabalho da lei de Moisés, da lei que Deus entregou no Monte Sinai, foi pavimentar a estrada para o Salvador chegar a nós, para nós desejarmos, querermos o Salvador. Com a chegada do Salvador, as atenções não mais se concentrariam na estrada, mas na própria salvação revelada em Cristo. A Bíblia diz que João Batista, que anunciou a chegada de Cristo, João Batista era profeta. A Bíblia o apresenta como o último dos profetas,
Mas ele não era somente o último dos profetas. A Bíblia diz que ele era também o último representante da lei vigente, da lei que Deus estabelecera para introduzir Jesus como o remédio. Então a Bíblia diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus capítulo 11, verso 13. Então João foi o último dos profetas e o último representante da lei. Por que ela chega então e diz: tem um último? É porque daí para frente Deus vai estabelecer um novo princípio de relacionamento com o homem. A partir daquele momento então que Cristo entra em cena e se revela como o Messias, aquele que é enviado por Deus, ele vai então agora começar a estabelecer os princípios da nova aliança. A nova aliança não é mais baseada em obras, mas em fé. Deus não vai salvar aquele que tenta fazer, porque a lei dizia: faça ou você morre. A lei chega, a lei vem, põe todo mundo então debaixo do jugo da morte. Jesus chega e diz: viva e faça. A lei dizia: faça para viver. A graça vem e diz: viva para fazer. O Senhor nos dá o poder, o Senhor nos dá a vida. Então Paulo compreendeu perfeitamente essa função transitória da lei. Paulo foi um dos primeiros apóstolos a entender isso a fundo, né? Ele entendeu a fundo aonde a lei parava para dar lugar à graça, aonde a lei cumpriu o seu papel e Deus entrava então com a provisão da salvação para os perdidos. Ele entendeu que a lei era transitória e ela tinha o seu pleno cumprimento em Cristo. Ele escreveu: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. João, o apóstolo, vai escrever depois. Embora você fale: peraí, pastor, o Evangelho de João vem antes de Romanos. Na Bíblia, na ordem aqui dos livros, ele vem antes. O Evangelho de João vem antes, mas ele foi escrito bem depois de Romanos, muito depois. João escreve depois de Paulo dizendo: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Paulo tinha dito: o fim da lei é Cristo. A lei termina onde Jesus começa. Se Cristo for aceito como Salvador, e você achar que Cristo precisa de algum acessório para ser um Salvador eficiente, então Cristo para nada mais te aproveita. Se você tentar acrescentar Cristo em mais alguma coisa, você vai estar cancelando todo o poder e a eficácia do sangue, do sacrifício na cruz, da obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que você fizer, a partir do momento em que você dá a sua vida para Cristo e permite que Ele more dentro de você, a partir daquele momento, você não guardará um dia da semana, você guardará todos os dias da semana, sem realmente precisar estar comprometido com a lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus vai mover você a ser agradável a Deus, não apenas num dia. O seu culto não será apenas de um dia, o seu descanso não será apenas de um dia, o seu descanso será de todos os dias da sua vida. Então eu vou ter que ficar todos os dias sem fazer nada, pastor? Não, Jesus fazia tudo que tinha que fazer todos os dias da vida dele, porque tudo que ele fazia glorificava o Pai. Para aqueles que são santos, todas as coisas são santas. No cristianismo, a vida inteira é sagrada. Se você não puder levar Deus em todos os lugares e em todos os dias por onde você anda, então, se você não puder fazer isso sempre, você também não fará em época nenhuma, em dia nenhum. Ou Ele está conosco, caminha conosco o tempo todo, ou Ele não vai caminhar de jeito nenhum. Não adianta designar só um dia, que Ele não vai caminhar com você. Todos os dias, todo o tempo. Os mensageiros de Cristo, então,
Resumindo agora e para terminar, os mensageiros de Cristo, então, os pregadores, desde Cristo, colégio apostólico, depois vem Paulo, Barnabé, vem aquele grupo novo de homens que Deus vai levantar no primeiro século. Eles tinham que discernir isso não era muito fácil não, porque eles eram todos oriundos do judaísmo. Alguns por uma sensibilidade espiritual mais avançada, mais acurada, como Paulo, como depois vários apóstolos vão entender isso, começam a perceber que o cristianismo não é uma continuação de um judaísmo melhorado. Não, o cristianismo é uma nova aliança, firmada sobre melhores promessas, que não tem mais absolutamente nada a ver com o judaísmo. É um novo concerto, é uma nova regra. Paulo chegou a uma compreensão tão elevada, tão profunda dessa revelação de que em Cristo Jesus, Deus não trata mais com você à base da lei, que os próprios apóstolos a princípio ficaram meio chocados. Pedro foi um dos primeiros apóstolos que Deus mandou para pregar na casa de gentios, na casa de Cornélio, lá em Cesareia. Cornélio ajunta um bando de gente na casa dele para receber Pedro, e Pedro começa a pregar o evangelho, e Jesus batiza todo mundo com o Espírito Santo. Não era ninguém judeu. Aí Pedro fica pasmo, diz: opa, eles estão recebendo o que nós recebemos do Pentecostes, a mesma coisa, o mesmo Espírito, estão profetizando, estão falando línguas, Deus está com esse povo, eu não posso deixar de batizá-los. Batiza todo mundo. Só que Pedro, depois que faz isso, entra num meio sentimento assim de culpa, e volta para Jerusalém e fica com medo dos outros apóstolos, porque Pedro tinha levado a bênção inteira da graça para a casa de Cornélio, e os judeus achavam que era dono dela, daquela bênção. Todo mundo tinha que sujeitar aos judeus para ter aquilo, e Deus atravessou na frente, foi lá e levou a bênção, e Pedro foi só um porta-voz. E depois Pedro acorda, espera aí, este evangelho não é só para nós, esse evangelho é para todo aquele que crê. Esse evangelho é para todos aqueles que amarem a Jesus como nós estamos aprendendo a amar. Quando Paulo chega 14 anos depois da conversão e encontra com os apóstolos, Paulo disse que estava pregando o evangelho em toda parte. Paulo já tinha levado o evangelho em muitas cidades, em muitos lugares, e a maioria do povo que convertia não eram judeus. E Paulo tinha uma experiência tremenda com a igreja da Galácia, que era uma grande região, não era uma cidade, era uma região, e todos tinham sido batizados com o Espírito Santo. Paulo disse: vocês receberam o Espírito Santo quando eu preguei a palavra da fé. E Paulo disse: olha, irmãos, lá ninguém precisa circuncidar, lá ninguém guarda sábado, lá todo mundo ama Jesus, adora Jesus, serve a Jesus, Deus está fazendo a obra, e este evangelho poderoso está salvando todos os gentios que creem. Aí eles começam a entender isso. Essa lição vai falar sobre isso, e agora tem mais uns detalhes que a gente deixa para a aula, quando o professor for dar a aula. Agora, eu ainda vou gravar a aula inteira, e aí a gente ajunta as contas, e a gente vê juntos aqui no domingo, com o irmão que for dar a aula, a irmã, e a gente aprende mais e mais. Deus abençoe os irmãos, e vamos regozijar em Deus, que visitou o seu povo e nos trouxe uma poderosa salvação na casa de Jacó. E essa casa de Jacó agora não está só em Israel, não, está no mundo inteiro, os descendentes de Abraão. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, a voltar para casa felizes por termos orado, buscado a Deus.